Amados, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus continue reinando em cada coração de maneira sobrenatural. Estamos tendo mais essa oportunidade para nós que estamos com o fôlego de vida, onde devemos a Deus toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Quero agradecer primeiramente a esse Deus pelo privilégio de termos a liberdade de podermos falar desse Deus que é Espírito, onde importa que os seus adoradores os adoram em espírito, em verdade. Isto é fato, e a presença do Senhor, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. A liberdade para expressarmos de forma respeitosa, de forma... oh meu Deus! Não sei nem como expressar de forma sobrenatural, de forma maravilhosa, de forma agradável para esse Deus, o qual é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. E mesmo nós, sabendo disso, muitos ainda não o reconheceram e ao mesmo tempo nem todos ainda ouviram falar desse Evangelho do Reino. É algo para pensarmos de que nós temos ou estamos tendo esta oportunidade. E essa oportunidade precisamos valorizar as oportunidades pelas quais temos diante de nós, em falar do amor desse Deus com amor, sendo um porta-voz para que a palavra do Senhor possa ecoar de maneira gloriosa, onde essa responsabilidade está dentro de cada um de nós, que já nos rendemos aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo para chegarmos até ao Pai. Pois Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer, nós sabemos disso, e para chegar ao Pai, a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São palavras ditas pelo próprio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com isto, fico eu a imaginar, a olhar, com os olhos espirituais, como Jesus, Ele está sempre pronto a nos conceder palavras para que venhamos continuar mostrando para as pessoas que existe uma solução. Eu estou falando assim porque estava aqui em oração e o Senhor me leva, não sei nem em que passagem ainda irei ler, mas creio que o Espírito Santo me dará, que eu vou fazer a introdução do livro dos Reis. Por que eu estou falando? Talvez não... Nós temos exemplos de vários e vários reis.
de reis que iniciaram quando passamos pelo livro de reis, de primeiro livro de reis, o segundo livro de reis, nós vamos ver ali que cada um deixaram o seu exemplo. Tem aqueles que já, ao serem ordenados reis, interessante que independente da idade, o Senhor, ele não estava olhando a idade. Foram consagrados a rei e reinaram por todo o tempo. O livro de Reis, eu estou aqui com informações gerais deste livro de Reis. Qual é o autor do livro de Reis? Do primeiro Reis e o segundo a Reis. O autor, alguns documentos, eles mostram que identificam Jeremias como provável autor. Alguns documentos afirmam, identificam Jeremias como provável autor. Aqui mostrando Jeremias como provável autor, olhando, pensando, imaginando, é alguém que teve aquela experiência com Deus, que ouviu e deu crédito à voz do Senhor. E certamente ele obedeceu. Foi um profeta que não teve seguidores. Pregou, passou por momentos terríveis na vida, assim como enfrentamos e não chegamos ao ponto, pelo menos eu digo, muitos de nós, eu sim, ao ponto de chegar ao ponto de não chegarmos, ao ponto que Jeremias ele passou. Assim como é descrito em toda a palavra daqueles que serviram a Deus e entenderam que não é assim, de qualquer maneira, que precisamos sermos zelosos, porque Deus vela pela sua palavra. Mas até entendermos isso, eu digo por mim, precisamos estarmos acumulando experiências no decorrer de cada dia, sendo sabedor que o tempo é o nosso maior amigo, porque é o que estamos tendo neste momento, o tempo de falar. Como foi a devocional de ontem que o Senhor me concedeu, que é um tempo determinado para todas as coisas. Hoje voltei a repetir, falando a respeito do tempo, e precisamos falar. Então, alguns documentos identificam Jeremias como provável autor do livro de 1 Reis e 2 Reis. Eu ainda não vi a introdução aqui. Eu falando aqui, com certeza, é algo que também eu estou aprendendo. Em oração, impulsionado pelo Espírito Santo, senti. A data provável da escrita deste livro foi de 538 a 970 antes de Cristo. 538 a 970 antes de Cristo. A data provável. A palavra-chave desse livro
ela é divisão. A palavra-chave do livro de Reis, ela é divisão. Por quê? Nós vamos entender, e com certeza o Espírito Santo, ele nos esclarecerá. Nos esclarecerá. Porque esse Deus, ele deixou tudo nos mínimos detalhes. Não faltou nada e nem ficou nada a mais. Pelo contrário, ficou tudo consumado, como o próprio Jesus. Pai, está consumado. E com essa certeza, com esta convicção de que está consumado, ai daquele que acrescentar um i ou um tio na palavra de Deus. Ai daquele. Então não há necessidade de acrescentar mais algo na palavra do Senhor. E há muitos que têm falado com facilidade, têm facilidade para falar e, na verdade, não facilidade e nem intimidade com o Deus do qual está falando. Mas o interessante é que Deus vela pela palavra dele para que ela venha se cumprir, e ela não voltará para ele vazia sem antes fazer para aquilo que lhe apraz, para qual o motivo foi enviado. Olhando dessa forma, eu fico imaginando os relatos históricos de Israel e Judá, as fontes que nós temos no livro de Reis, relatos históricos de Israel e Judá, os relatos históricos. E o que diz? Os principais personagens são Salomão, Roboão, Jeroboão, Acabe e Elias. Aqui, se nós pararmos para discorrermos nesses reis, nós vamos ver quais foram as atitudes, porque existem reis que iniciaram seguindo o exemplo dos pais e foram até o fim. Existem aqueles que, embora os pais serviam a Deus, eles não seguiram o exemplo dos seus pais, não fizeram como fez os seus pais. E tem aqueles que não seguiam da forma que deveriam seguir, porém lá na frente vieram a entender quando houve aquele encontro, quando teve aquele encontro, de ir contra tudo, de mandar quebrar, até lançar fora todos os deuses, tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Amados, eu fico pensando que esses reis aqui, Salomão, o homem mais sábio, onde até mesmo falei ontem, ou anteontem, nem sei, Salomão nasceu depois de um escândalo real. Salomão nasceu depois de um escândalo real, né, entre Davi e Batseba. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. E nós sabemos disso porque temos conhecimento. E caso você não tenha,
e queira ter esse conhecimento, há uma necessidade de examinar esta palavra que é tão gloriosa. Palavra que nos dá uma garantia de que não estamos sós, de que estamos falando em nome daquele que é sobre todos, aquele que recebeu o nome que é sobre todo nome, e nesse nome um dia vai dobrar todo joelho e toda língua vai ter que confessar, dizendo que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Louvado seja Deus. Então Salomão nasceu depois de um escândalo entre Davi e Batseba. Salomão orou por sabedoria e Deus a deu. Ele construiu um templo a Deus que levou 7 anos. Ele construiu um templo que levou a Deus que demorou 7 anos. E o interessante é que o rei Davi, o seu pai, era um homem chamado, o rei, segundo o coração de Deus. E ele queria edificar, mas não teve este privilégio. E de repente nós desejamos ou queremos e até mesmo nos esforçamos para fazer algo que não é para que venhamos a fazer, e sim é para orientarmos alguém que possa fazer, ou alguém que o Senhor quer usar para que faça. É muitas coisas a pensarmos em relação ao reino de Deus. Hoje, com uma vida mais amadurecida, sei que a palavra do Senhor não é algo para estarmos brincando com a palavra. Porque ai daquele, nós sabemos disso, que faz a obra do Senhor relaxadamente, de maneira onde o Senhor não se agrada, onde o Senhor não tem prazer, onde o prazer do Senhor não está naquilo que está fazendo. E se você está sendo usado por Deus para orientar, para que alguém venha ser despertado e tenha aquela força, tenha condições, tenha até mesmo estudo, onde a palavra do Senhor mostra, mas tem aqueles que aprofundaram e têm uma intimidade com Deus. Tem aqueles que aprofundam na palavra do Senhor e, na verdade, não estão falando com experiência, estão falando por aquilo que estudaram, não tendo uma comunhão pela qual deveria ter com Deus. É algo muito difícil de explicar até. Eu apenas com a 4ª série sou muito grato a esse Deus por poder estar falando dessa forma que até então antes, foi-me dado muitas oportunidades e eu não chegava, e eu não falava. Mas hoje, se é me concedido esta palavra, eu quero falar. Irei falar, Deus permitindo. Irei falar e Deus permitindo, na certeza de que o que irei falar irá ser para honrar e glorificar o nome desse Deus. Então esse templo que Salomão demorou para construir, levaram 7 anos.
Seu acúmulo de muitas mulheres o levou a adorar os seus ídolos e afastar-se de Deus. Quantos e quantos têm se afastado de Deus por serem atraídos por coisas talvez tão pequenas e ao mesmo grandes, gigantes, fazendo com que venha se afastar ou esquecer daquilo que Deus fez, pelo reconhecimento de saber que provaram da boa palavra e dos dons espirituais e até então não tem colocado em prática. Amados, eu fico olhando Salomão. Deixou-se levar por mulheres, mas ninguém pode garantir que Salomão perdeu a sua salvação. Não podemos falar. Não sabemos os momentos finais, chegando o momento final da vida dele. Por amor a Davi, a palavra do Senhor nos mostra. Então não podemos afirmar. Eu creio que quem está afirmando algo que Salomão perdeu a comunhão com Deus e foi para o inferno, talvez seja alguém que ainda não se aprofundou, onde nós não temos relato de que Salomão, nós temos relatos de que ele levou a adorar, seu acúmulo de muitas mulheres o levou a adorar os seus ídolos e afastar-se de Deus. Após a morte de Salomão, Israel foi governado por uma série de reis. Entre eles estavam Acabe, a sua rainha, Jezabel, que adoravam a Baal. Jezabel ordenou a morte de Elias, que fugiu e se escondeu no deserto. Deprimido e exaustado, ele pediu a Deus que o deixasse morrer. Ele chegou ao ponto de desejar até a própria morte, pelo fato de ser aquele que foi escolhido por Deus e que ninguém podia tocar porque Deus estava com ele. Deus naquele momento, Deus queria usar e ele vai para uma caverna e nós sabemos dos relatos, para fugir de Jezabel e o rei Acabe. E tudo isso são histórias de reis. E hoje não é diferente, porque nós estamos com esta responsabilidade de não nos escondermos em alguma caverna e deixarmos de falar do amor de Cristo. Eu comentei ontem de uma seta, de um dardo inflamado do maligno vindo ao meu coração, onde eu queria até mesmo, fiquei relutando para não mais falar aqui, trazer pelo acontecido, pelo ocorrido que já passou, ponto final. Mas em nome de Jesus, estou recebendo do Senhor a graça e o consolo e o conforto de que, de certa forma, pela forma que agi e ao mesmo tempo não dizendo que errei pela forma que falei, mas ao mesmo tempo ciente de que era em reverência à palavra de Deus. Consciência totalmente tranquila. Pude receber o alívio, o bálsamo no meu coração. E eu amo
esta família, que é minha família, em nome de Jesus. E meu forte abraço aí. Bom, sou brincalhão, sou mesmo, sou brincalhão, mas no momento em de estar trazendo a palavra, de estar falando do amor de Deus, quando estamos entramos no templo do Senhor para ouvir a palavra, aqueles que estão ali, talvez você senta perto de alguém e nós temos que estar sujeitando, mas se nem todos que estão no templo para ouvir a palavra estão da mesma maneira ou da forma em que você espera que ele estivesse pronto para ouvir o que Deus tem a falar, estão atrás de você, no banco atrás de você, conversando, aí falando, cochichando e rindo, ali atrás de você, conversando, há tanto tempo para falar. Então guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor teu Deus. Esta é a palavra do Senhor. É algo que a gente precisa pensar. É algo que eu digo que aquilo me tira a atenção, me faz eu perder o foco, mas por estar ligado em Deus, por estar ligado em ouvir aquilo que o Senhor está usando, o servo dele, independente de quem quer que esteja falando, nós precisamos estar atento, porque justamente naquele momento em que você tira para dar atenção ao seu amigo ou à sua esposa, ao filho, dentro do seu lugar onde você entrou para adorar a Deus, é justamente naquele momento em que o inimigo vai usar para que você não ouça aquilo que você foi para ouvir. Então você, ao entrar na casa de Deus, guarda os teus pés quando entrarem na casa de Deus. Então, escondido no deserto, deprimido, exausto, ele pediu a Deus que o deixasse morrer. Mas Deus enviou alimentos e, encorajando ao profeta, salvando a sua vida no processo para trabalho futuro. Ele pensando de uma forma. E nós, na palavra do Senhor, nós deparamos com a realidade. O Senhor relata, o Senhor dizendo, pela boca do profeta Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de guerra. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, pela boca do profeta Isaías. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Assim como a terra é mais alta do que o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Elias estava ali recuado, mas Deus estava preparando, enviando alimento para o futuro, para fortalecer a ele, para a sua vida no processo para trabalho futuro. E você está tendo a oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus e ser preparado para até então levar uma palavra com verdade, uma palavra onde ela possa se confrontar com você. Se nós não formos confrontados com a palavra de Deus, o que resolve? O que adianta eu estar indo na igreja? É importante ir, é importante. Mas é importante, a importância maior é entendermos que Deus quer falar com você. Isto é uma realidade. Louvado seja Deus. E curiosidade do livro de Reis, eu quero deixar aqui, acredito que vou ficar só na introdução. Eu gostaria, eu já até citei,
alguns reis, e esses reis, nós sabemos a história, e a curiosidade do livro de Reis está assim, no texto em hebraico, 1 e 2, primeiro e segundo Reis, aparece como um só livro. No texto em hebraico, o primeiro e o segundo livro de Reis aparecem como um só livro. O livro explica a origem do conflito interno de Israel. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E esta verdade, ela é bem clara. O livro explica a origem do conflito interno de Israel. E o conflito hoje em dia continua existindo. O conflito entre você e você mesmo. Davi, ele chega a conversar com ele mesmo. Por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? Olha só. Então, conflitos vão existir constantemente, mas precisamos estar preparados para enfrentar esses conflitos pelos quais nós estamos ali certamente preparados. Precisamos, ou melhor dizendo, devemos estar preparados para enfrentar os conflitos. E muitas das vezes, ao enfrentar um conflito, agimos de forma incoerente, agimos de forma diferente do que Deus espera que venhamos a agir. Foi escrito para os judeus do período do exílio e pós-exílio. Os tópicos, Salomão, assim para os tópicos, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, mostra Salomão torna-se rei. Do capítulo 3 ao capítulo 4, a sabedoria de Salomão. Do capítulo 5 ao versículo 7, a construção do templo de Salomão, o templo do palácio, do capítulo 5 ao 7. Do capítulo 8 ao 9, e são os tópicos, Deus renova a sua aliança, Salomão renova a sua aliança com Deus. Algo maravilhoso, algo lindo. Aquela aliança renovada. A rainha de Sabá, no capítulo 10 e o capítulo 11, que saiu das províncias para vir a ouvir a sabedoria de Salomão. E ganhou presente. Nós sabemos dos presentes que está rolando, que está rodando aí. A gente sabe que eram reis e receberam. É algo, né, que a gente se depara na realidade do dia de hoje. Jeroboão e a religião das tribos de Judá do norte, do capítulo 12 ao capítulo 14, e vários reis de Israel e Judá, do capítulo 15 e versículo 16. Ali vamos ver passagem de vários reis. Elias confronta Acabe, no capítulo 17 ao 19, e os reis de Israel e de Judá, no capítulo 20 e capítulo 21. Espero ter passado para você algo a respeito dos reis de Israel. E tendo nós a oportunidade e o privilégio de darmos continuidade a tudo quanto o Senhor, na verdade, está nos concedendo. E para isso eu gostaria de deixar um hino
do cantor cristão e lhe fazer um convite. Você desejando a estar conosco, ali estudando a palavra do Senhor, aos domingos pela manhã, de 9 a 10 horas, temos a nossa escola bíblica dominical, e de 11, a partir das 11 horas temos... Não, a partir das 10, misericórdia, Belisário. Ô, Belisário. De 10 horas temos nosso culto da manhã. Essa é a idade, não se preocupe, não olhe, porque a gente vai, tem momento que dá aquele branco, né? A gente fica olhando e fala, que isso, como é que foge? E às 18 horas, encontro da sociedade homens, sociedade masculina, sociedade feminina, jovens, adolescentes, você que tem seu filho pequeno querendo levar e fica pensando ou imaginando, eu não vou porque senão ele pode chorar, a igreja tem nenhum berçário para acolher e deixar alguém que cuide, que tome conta, que cuide para que você venha entender um pouco da palavra do nosso Deus. E às quinta-feiras, os cultos de orações, às 19 horas. Essa semana estamos em semana de oração. Hoje até tenho que colocar ali no grupo, porque hoje está na direção dos homens, da sociedade masculina, onde teremos o culto. E que Deus tenha misericórdia e nos dê força para que estejamos ali comparecendo, onde é um horário muito difícil para que eu esteja, mas em nome de Jesus precisamos fazer sacrifício e tenho que tomar essa decisão, e em nome de Jesus peço as suas orações também para que eu possa estar mais envolvido nesse horário das 19 horas. Muitas das vezes não posso, porque talvez não estou nem aqui mesmo, trabalhando aqui dentro de casa, mas quando estiver fazendo algum trabalho, tirar minha hora e ir lá. Em nome de Jesus, eu tenho que fazer, eu tenho que tomar essa posição. E em nome de Jesus vai chegar esse momento, porque todos nós sabemos que há dificuldade em várias áreas. E compromisso, responsabilidade é algo que nós precisamos assumir, né? Tratar, não somos, como tu fala, tratar, ninguém é obrigado a tratar, né? Como tu fala, assumir lá, fazer compromisso, fazer um compromisso, mas desde que você fez, então é necessário você cumprir. Ninguém é obrigado, mas tratar, mas cumprir, isto aí é fato. E também no dia 15 iremos ter a festa das nações, você querendo estar conosco, e eu vou pegar o horário que eu sou bênção a respeito de horário. Se eu não anotar, fica difícil. Onde vão ter várias barracas ali, representando o país, e talvez de repente você passando por ali, é uma festividade, eu creio que será aberto, né? Eu estou falando aqui sem consultar o pastor, sem a permissão, ali, sem ter pedido a permissão para falar, e se essa permissão for me concedida, amanhã eu esclareço em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar um hino aqui para a nossa meditação e agradecer a você e a você que ainda não se inscreveu nesse canal para me ajudar, onde pessoas estão se inscrevendo e eu tenho orado, tenho intercedido, e você
ainda que você não chegue ao fim, e você que chegou, você viu que foi algo de Deus e quer compartilhar com alguém, fazer o pedido para que venha a compartilhar, que venha a ouvir, ou também me ajudar se inscrevendo. Que Deus abençoe. Eu tenho apresentado a vida de todos aqueles que estão, não somente aqueles que estão escrevendo, ou talvez até sente vontade e não se inscreve, mas que o Espírito Santo possa tocar no seu coração e você entenderá que aqui está alguém que é totalmente grato pela libertação em Cristo Jesus. Amém? Eu quero deixar uma frase de hoje, terminando e colocando o hino como término desse momento devocional, que na verdade eu queria fazer em 20, 15 minutos, até propus, mas não tem como eu fazer, o Espírito Santo impulsionando, e eu deixo me levar, e se deixar eu fico aqui 1 hora, 2 horas, né? E isso aí é algo que está dentro de mim, em poder falar, transmitir aquilo que está em meu coração, como diz a palavra, que a boca fala do que o coração está cheio. A frase de hoje eu quero deixar: persista. Persista. Lembre bem, persista. Se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria. Então não é assim, porque o reino de Deus é tomado por esforço. E só se tomam posse dele aqueles que se esforçam. Amém? Eu agradeço a todos e que o amor, vou deixar o hino por fim aqui tocando, que o amor desse Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com a sua vida, seja com a minha vida, com a minha família, seja com a sua vida, com a sua família e com todo o Israel de Deus espalhados pelos 4 cantos dessa terra. Amém? Eu quero deixar um hino de número 283 do cantor cristão. Mais perto eu quero estar, que você possa sentir esse desejo, que possa arder em seu coração o desejo de estar mais perto diante desse Deus. Amém? Fique com esse hino e em nome de Jesus, que Deus abençoe seu dia. Louvado seja o teu nome.
Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus, por esse momento tão maravilhoso que foi para mim estar aqui compartilhando com você. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um ótimo, abençoado, maravilhoso, lindo e dia diante do Senhor. Seja bênção e queira estar cada vez mais perto do Senhor. Amém? Forte abraço. Até amanhã, se Deus me permitindo.